Ontem, então, houve o primeiro debate presidencial desse ciclo, na Band. Presentes apenas Ronaldo Caiado, Augusto Cury e Renan Santos, os dois principais candidatos na pesquisa, Lula e Flávio Bolsonaro, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, nenhum deles então presente, os três ausentes do debate. Nesse segmento que vai adiante, eu vou até querer ver no chat o que vocês acharam, ouvir aí também de vocês, qual que foi o clima aí para vocês desse debate na Band, e vou fazer o que é comum na mídia estrangeira. Isso é uma coisa que eu acabei aprendendo quando estava também na redação do Epoch Times em Nova York. Eu lembro que, bom, para quem não acompanha faz tempo, aqui é o Epoch Times Brasil, mas também fiz correspondência e tive a oportunidade de me envolver com o Epoch Times na matriz americana, correspondendo para fora e ficando na redação lá em Nova York do Epoch Times por meses. Então, nisso, eu, com essa retrospectiva, lembro que tinha um editor que falava, na dúvida, faz uma lista. E sempre que acontece um debate nos Estados Unidos, ou esse tipo de coisa, é comum que se faça uma matéria com os takeaways, os pontos que chamam a atenção. Então, vou conversar com vocês sobre os meus takeaways, os pontos que chamaram a atenção no debate. Quero ouvir o público também, o que acharam. Flávio tinha que ter ido, fez bem em não ir, e o Lula tinha que ter ido, fez bem em não ir, não sei. Vocês podem deixar aí os comentários, eu vou gostar também de ouvir vocês por ali. Bem, nisso, lembrando, pessoal, eu vou ler os Pix no final da live, estão me falando que o pessoal está mandando Pix, os Pix eu vou ler todos no final da live, pode escanear por esse código QR, e por ali você também pode dar um alô, eu vou ler todos no final da live. Bem, vou pontuar algumas das coisas que mais me chamaram a atenção. A gente busca sempre, em respeito ao público, distinguir o que é notícia e informação e o que é análise, e aqui isso vai mais para a segunda categoria de pareceres. Então, com essa distinção, vamos lá. Primeira questão que me chama a atenção é o aparente clima de desengajamento que houve. Quer dizer, não só esvaziando o debate em termos de Lula, Flávio e Zema não estarem lá, mas também é uma das eleições onde, quando se vai ver a taxa de pessoas que estão muito interessadas, existe um declínio histórico em termos de quão interessado o público está. Me parece que isso pode ser devido a um ambiente político que tem sido muito tenso, muita polarização, coisas muito grandes em jogo. Pode ser que seja pela impressão de que vai governo, vem governo, o país fica com esse sabor de que grandes problemas não têm solução, desde crime organizado até a taxa de juros nas alturas. Quer dizer, entre botar dinheiro em CDI e abrir um restaurante, a maioria das pessoas não vai ter nem dúvida, visto o risco que existe para negócios no Brasil. Então, um dos primeiros pontos que eu destaco é essa questão de clima de desengajamento. Aí, um segundo ponto. Do desengajamento até uma aparência de desrespeito e tensão dentro da própria imprensa. Enquanto acontecia o debate, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ia para uma entrevista com um tom quase de monólogo na Record. Quer dizer, a ideia e o porquê de a democracia por vezes estar tão prezada, por mais que se discuta isso no Brasil, não é o debate agora, mas a questão de a democracia ser tão prezada em conceito é porque as melhores ideias são normalmente aquelas que sobrevivem ao debate. Por isso que muitas vezes regimes autocráticos têm péssimas ideias sendo implementadas. As ideias não precisam sobreviver ao questionamento que vem do Congresso, dos especialistas, do público, da imprensa. Jogar aí um candidato fazendo uma entrevista que já tinha sido gravada antes, junto com esse debate, cenário complicado. Um dos pontos positivos, entretanto, que me chama a atenção, indo para o meu terceiro ponto que chamou a atenção ali, foi a questão de a pauta programática estar mais presente. Por mais que tenha havido xingamentos, em particular a retórica mais dura foi do Renan Santos, que foi para cima e criticou muito Lula e Flávio, a pauta programática e as propostas que podem, de fato, vir em um próximo mandato presidencial foram discutidas. Isso é bom não só para os candidatos que discutem, mas mesmo para o candidato que ganha, porque se uma ideia é boa e é promovida no debate e passa a cair aí na boca do povo, existe uma possibilidade maior que possa eventualmente ser implementada. E o Brasil, depois de um longo período com um debate público que fica muito em se desgastar e votar em um porque não é o outro, ou no outro porque não é o um, é bem-vindo que se discuta pauta programática e proposta seguindo adiante. Quarto ponto. Zema, me parece, larga a mão da disputa ao não comparecer a esse debate. Exceto por Flávio e Lula, que nas pesquisas disparam à frente de todos os outros candidatos, esse é o momento onde alguém que não tem acesso a um aparato de comunicação tão grande, ou não tem o recall de nomes muito fortes e tradicionais na política brasileira, poderia tentar alcançar um público mais amplo. Para alguém que fica aí em 2 a 3% nas pesquisas, não faz sentido abrir mão desse palco. Afinal de contas, no Sudeste, em Minas, talvez no Sul, é um nome conhecido. Em muitas partes do Brasil,
Não é. Ao não ir, fico com um sabor na boca aí, esse questionamento. Pode ser que esteja largando mão de tentar a disputa? Eu pude entrevistar a Zema, participei de uma coletiva de imprensa e fiz essa pergunta para ele, porque havia uma ocasião onde Nicolas Ferreira dizia uma matéria do Metrópolis, teria nos bastidores pedido que ele focasse em Senado, ao invés de tentar levar a candidatura à presidência até o final. Na esteira dos fatos, até o Renan Santos pediu que ele desistisse e somasse forças. Ora, não sei se... Bem, com o Renan tem ali os atritos dele. Não sei se como parte de um projeto aí na direita articulado com aliados, mídia e Senado, alguma coisa, mas fica uma impressão de que larga de mão ao não ir a um palco tão importante como esse para um candidato que está na situação onde ele está. Por fim, quero ler também as perguntas do público. Me gera uma dúvida se Flávio acerta ou não ao não ir. Por um lado, para ele, com a possibilidade, nesse momento, muito provável de ir para o segundo turno, talvez evitar desgaste em um lugar onde ele certamente seria antagonizado, seja uma decisão que faça sentido. Por outro lado, existe a questão de que escândalo pipoca, dia sim, dia também, e, por vezes, envolve o nome dele. Seria uma oportunidade de, se ele está convicto de que o que circula na imprensa não é verdadeiro, elucidar isso para o público e fazer enfrentamento. O pai dele ficou muito conhecido em 2018 porque, em muitos cenários, ia para esse enfrentamento e aquilo era até salutar, nas redes sociais viralizava. Ele poderia ter a oportunidade de mostrar que poderia fazer o mesmo. Não sei se acerta ou não, aí você pode deixar também o seu comentário, só algumas considerações a respeito do assunto.